ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E os que estavam assentados sobre o trono disse, Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, e o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópaso, e o 11º jacinto, e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória, a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Pai Santo, te agradeço pela tua palavra, nos ensina, nos capacita, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o capítulo 21 agora do Apocalipse fala do novo céus, da nova terra, aonde Deus tem preparado para a sua igreja a eternidade. Então, a Bíblia deixa bem claro, no versículo 1, o Apocalipse aqui, e vi um novo céu e uma nova terra. Então, depois do juízo final, do capítulo 20,
A terra que nós conhecemos, o mundo que nós conhecemos, deixará de existir. Vai existir um novo mundo, uma nova terra. Então, veja bem, esse planeta Terra não vai durar para sempre. Tudo que tem começo tem um fim. E Deus sabia, irmãos. Deus, quando projetou o homem, já sabia como ia pecar, só criou o mundo sabendo que o homem ia macular o mundo. Deus sabia de tudo. Então a eternidade se caracteriza por um novo céu e uma nova terra, que está no versículo 1 ao versículo 4. E quando a gente começa a analisar esses textos, irmão, você vê que a eternidade, ela se caracteriza por um novo céu e nova terra, é o cumprimento das promessas de Deus, em Isaías 65, 17 e 66, 22, né? E o versículo 1 deixa bem claro isso, os novos céus e a nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então a nova criação substituirá a antiga, que foi influenciada pelo mal. Deus criou tudo bom, como diz o livro da Gênesis, mas o que aconteceu, irmãos? O pecado corrompeu a criação de Deus. Então Deus agora vai ter que fazer tudo novo, para que a igreja, os salvos, habite agora num local purificado por Deus, tudo novo, como na criação perfeita de Deus. Então a nova criação, ela é santa, é imaculada, por quê? Ela desce do céu. Olha o versículo 2, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então a nova criação é santa e imaculada, porque desce do céu. Foram removidos todos os vestígios do pecado, não existe pecado. O novo céu e nova terra, Pedro fala que Deus vai purificar isso aqui com fogo. Fogo fala de pureza, de purificar. Então não vai existir mais pecado lá. A esposa é a igreja e o marido é Cristo, como disse o versículo 2 aqui. Descer do céu, adereçada com a esposa, é seu marido, a esposa é a igreja e o marido é Cristo. Então, irmãos, a nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus e é a habitação de Deus com todos os salvos. É a comunhão perfeita da criação com o Criador. Versículo 3 deixa bem claro isso. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então não precisamos mais buscar a Deus. Por que isso, irmãos? Porque Deus vai estar conosco. Hoje nós buscamos a Deus. Na eternidade não precisamos mais buscar a Deus, porque Deus vai estar conosco, vai estar presente. E sabe de uma coisa, irmãos? O Apocalipse foi escrito, revelado por Jesus Cristo, para João escrever para a igreja, para confortar os cristãos e dar ânimo aos cristãos. E hoje, irmãos, a eternidade não traz mais gozo para os cristãos. Você fala da vida eterna, você fala do arrebatamento da igreja, as pessoas não sabem mais prazer. Eu não sei o que está acontecendo. Aí você pega o hino 323, o autor diz: jamais se contou ao mortal, jamais. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. O apóstolo Paulo diz assim: olha, não subiu a mente, não desceu o coração, ouvido nenhum ouviu, nem os olhos viu o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. O que Deus já preparou para você é coisa magnífica. Então não precisamos buscar a Deus, porque Deus vai estar conosco. Na eternidade, Deus removerá todos os males do pecado, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, na eternidade, todos os males que nos afligem não existirá mais. Vivemos no mundo, sofremos de dor de joelho, dor de calcanhar, dor de cabeça, de pressão alta, pressão baixa, de estresse, todas as coisas. No homem foi o pecado, mas lá não vai existir mais pecado, não vai existir mais nada, é um corpo glorificado, seremos como igual ao Senhor Jesus Cristo, está hoje sentado à destra de Deus. O corpo que ele tem, nós vamos ter também, assim como ele. Ô irmãos, vamos zelar,
vamos trabalhar em favor da nossa vida eterna com o Senhor. E diz no versículo 5 ao versículo 8, esta palavra é fiel e verdadeira. E o que estava sentado sobre o trono, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Apocalipse não é brincadeira, irmãos, não é historinha, não é conto de fada, não é fábula, não. É palavra de Deus fiel e verdadeira. Ou nós queremos vai acontecer, ou se não quisermos vai acontecer. Se quisermos ir para a eternidade com Jesus, as portas hoje estão abertas. O céu está aberto para nós. Se não quisermos ir, vamos ficar separados, sem o Senhor e para ver eternamente sem o Senhor, sofrendo as consequências da eternidade sem Deus. Essa palavra é fiel e verdadeira, não é a palavra do pastor, não é a palavra de uma igreja, não é a palavra de alguém que recebeu uma revelação. Deus entregou para o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, para ele escrever, para nos deixar um exemplo de vida, para que nós vivamos dignamente, de que a nossa vida é uma vida eterna com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, também ele vos vivificará. Irmãos, esteja ciente de uma coisa, se nós não vivemos uma vida cristã conforme o Evangelho, nós vamos perder a eternidade com o Senhor. E nós vemos aqui no versículo 5, a Bíblia é a palavra verdadeira de Deus. É por isso que a Bíblia tem tantos adjetivos, tantos nomes e tantos pronomes, que a gente fica às vezes incalculável de dizer. E o cumprimento da palavra verdadeira está no versículo 6 daqui, ó. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça darei da fonte da água da vida. Então Deus é o princípio e é o fim de tudo. Quem tem sede, aquele que deseja salvação em Cristo, as portas estão abertas, a fonte está jorrando. Mas quem não quer, irmãos, você vai fazer o quê? Hoje as portas estão abertas, a água do trono de Deus está jorrando. O Jesus falou que quem cresce nele, a água água viva é o desejo da salvação nos dada por Cristo. O Espírito Santo nos comove, nos impulsiona a vivermos uma vida que agrada a Deus, porque a eternidade está garantida para os cristãos, para os salvos em Cristo. Ô irmãos, mas eu não sei, irmãos, o que está acontecendo com muitas pessoas hoje. E o versículo 7 diz assim, olha, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Existe uma condicional. Quem vencer, os vencedores são aqueles que exercitam a fé salvadora em Cristo. Não é a fé numa igreja, não é a fé num líder, mas é a sua fé salvadora em Cristo. Quem salva é Cristo, quem leva para o céu é Cristo, quem batiza com o Espírito Santo é Cristo, quem cura é Cristo, Ele é o Senhor, é o cabeça da igreja. Então veja bem, os vencedores são aqueles que exercitam a sua fé em Cristo. Você não pode depositar a sua fé em qualquer outra coisa, não. A sua fé tem que estar em Cristo Jesus Senhor. A herança é a plenitude da nova criação, você vai herdar todas as coisas. Nós temos uma herança eterna com Deus, em Deus. Não podemos deixar essa herança escapar das nossas mãos, irmãos, como Esaú fez. Tinha herança da primogenitura e negociou por um prato de comida. Hoje tem muita gente negociando a vida eterna por um copo de cerveja, um copo de cachaça, um maço de cigarro, drogas e prostituição, tantas coisas mais. E agora diz o versículo 8 assim, olha, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Quem vai ficar fora dessa herança? Quem não quer nada com Deus e quer viver a sua vida de acordo com o que ele pensa, o que ele quer e o que ele faz. Não quer viver no padrão estabelecido pela palavra de Deus. Esse vai ficar fora, irmãos. Não é a doutrina de homem, é a doutrina de Deus. Hoje todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu.
Mas existem condições, irmãos. A seleção da pessoal, irmãos, eu não esqueço nunca, em 1977, fui participar de um programa de emprego do governo, e tinha tinha gente, hein? Tinha gente. Interessante que na redação, tinha lá para você escolher os temas da redação lá. Tinha o tema comboio e o outro, não sei, eu não me lembro mais. Eu escolhi o comboio. Aí tinha que ser no mínimo escrever 30 linhas. Eu escrevi 35 linhas. Aí eu escrevi, resolvi o que... Falei, porque na fila conversando lá, só tinha nego bom. Só tinha doutor, só tinha isso, só tinha aquilo. O único pé de chinelo lá era eu. Falei, minha avó, eu fiz a redação lá, bem feitinha e tal. 35 linhas, entreguei lá. Aí começa a chamar. De um lado, a porta assim vai saindo. E era um atrás do outro. Falei, vixe, e a outra porta, esse lado direito, entrava um. Daí a pouco saía 10 para cá, daí a pouco entrava outro lá. Aí daí a pouco me chamou também. Entrei para aquela porta, falei, ixi, eu estou na fila dos dispensados. Não, aquela sala lá era para você esperar a psicóloga para conversar. Aquela fila que saiu um monte de gente lá, tudo que não passou na redação. A redação eliminou 99% quase. Falei, meu Deus do céu. A mesma coisa é Deus, irmãos. Existem condições. Deus nos especializa para vivermos uma vida cristã aqui neste mundo. Nos dá o Espírito Santo e nos dá a sua palavra. É por isso que existe critério para as pessoas que vão entrar no céu. Vai ficar de fora um monte de gente aí que quer viver de acordo com o seu querer, com a sua vida. Ninguém manda a minha vida, eu faço o que eu quero. Ah, é? Tá certo, tá aqui, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idosos e todos os mentirosos, sua parte será no lago de carne com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Se nós fôssemos dizer em detalhes cada uma dessas qualidades aqui, mas não temos tempo para isso. E do versículo 9 ao versículo 14, agora Jesus mostra para João a apresentação e a visão da cidade eterna. E veio, um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, cheio das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Então o convite do anjo para João ver a esposa, a mulher do Cordeiro, essas terminologias aplica-se à igreja glorificada, porque aqui o anjo fala assim, vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Já foi feito o arrebatamento, já existiu as bodas do Cordeiro, o casamento. É por isso que o anjo agora coloca já a igreja no pedestal de santidade, vida eterna. E agora nós vemos aqui no versículo 10, e levou-me ao Espírito um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, São Jerusalém, que de Deus descia do céu. O que eu vejo aqui, a visão da grande cidade, mostra a grandeza do nosso Deus. Um Deus que é grande, tremendo, fez grandes coisas em favor dos seus filhos. E o verso 11, e tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, com a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Teremos a glória de Deus presente e eternamente conosco. Você não vai precisar de luz de sol, luz de lua, como ver mais para frente aqui, verso 12. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Que nós vemos aqui, irmãos, do versículo 12 ao verso 14, agora nesse simbolismo, veremos com clareza a perfeita e constante proteção de Deus por seu povo. Agora Deus cercou seu povo de glória, está cercado agora, embora não exista pecado, não existe nada, mas Deus mostra a sua proteção, como mostra hoje para nós também a sua proteção. Versículo 13, e da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. 12 apóstolos do Cordeiro.
Hoje tem uma multidão, hein? Hoje tem apóstolo, meu irmão, só 12. A Bíblia fala aqui, ó, versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Irmãos, agora do verso 15 ao verso 21, a descrição da magnífica cidade eterna. Ô irmãos, como isso aqui é maravilhoso. Versículo 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Uma cana de ouro para medir, símbolo da pureza e da verdade de Deus. Ouro, símbolo da pureza. Ouro fala da realeza, da dignidade. Uma cana de ouro fala exatamente do que? Símbolo da pureza, da verdade de Deus. A cidade é um quadrado, espécie de um cubo, diz aqui o versículo 16. E a cidade está situada num quadrado, e o seu comprimento é tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana de até 12.000 estados, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Então, irmãos, segundo os especialistas, essa Nova Jerusalém, a cidade santa, ela tem 2.240 quilômetros quadrados, com 12 pavimentos. São 12 andares. Pelo que dá a entender, sim, mas eu não sei, porque eu não posso fundamentar. Só sei de uma coisa, que é enorme, 2.240 quilômetros quadrados. Quilômetros. É muita gente que vai para a eternidade, porque é desde Adão até o último salvo na grande tribulação. Agora só vai entrar lá quem está lavado e remido do sangue do Cordeiro e viveu de acordo com o Cordeiro. Então a largura do muro, 144 côvados, é igual a 64 metros de largura. Versículo 17. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem, que é de um anjo. 144 côvados, igual a 64 metros de largura. Existe até alguns teólogos, não, João se enganou, não pode ser. Por que o muro de 64 metros de largura? Irmãos, se Jesus falou para João que era 64 metros de largura, Deus sabe, irmãos, o porquê disso. Uma coisa que todos chegam à conclusão é o seguinte: a proteção de Deus para os seus fiéis, ela é tão grande, que nós não fazemos dimensão daquilo que Deus faz em nosso dia a dia. 64 metros de largura de um muro. Você pega um bloco de 20, já dá um muro tremendo, né? Agora já pensou um muro de 64 metros de largura? Como Deus nos protege, irmãos. Como Deus nos protege. Deus é maravilhoso. Então a matéria-prima da cidade, agora do verso 18 ao verso 21. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópaso e o 11º jacinto e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. A matéria-prima dessa cidade é impressionante. Isso mostra uma coisa, irmãos: aquilo que o homem valoriza aqui neste mundo, para Deus, irmãos, é matéria-prima para os salvos desfrutar da eternidade, pisar em cima. Você vai pisar em cima daquilo que o homem valoriza hoje. Tem matéria-prima aqui que eu nem sei quanto vale. Quanto vale uma coisa dessa aqui? Eu não sei essa matéria-prima aqui, quanto custa. Só sei de uma coisa: a nossa vida, Jesus falou que a vida de um homem vale mais que o mundo todo.
Esse é o valor que Deus dá para você, para a sua igreja. Valorize a tua salvação, valorize a tua vida com Deus, porque você tem grandes coisas na eternidade com Deus. Podemos chorar nesse mundo, sofrer as consequências, adversidades, angústias, podemos ser provados, irmãos, mas uma coisa você pode cantar, o hino da vitória, que a eternidade está garantida para você, se for fiel até a morte. Ô irmãos, vamos ser fiel até a morte. Como diz o louvor, serei contigo até o fim. Agora, do verso 22 ao verso 27, você vai ver a vida social na nova cidade que desce do céu. A vida social agora, do verso 22 ao 27. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça a glória de Deus, e tem alumiado o Cordeiro, é a sua lâmpada. Então não haverá templo. Aqui existe templo, lá não vai precisar. Por que isso, irmãos? Porque o templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro já está conosco. Por que existem os templos aqui hoje? Para adorarmos o Senhor Todo-Poderoso e ao Cordeiro. A cidade necessita de sol nem de lua, verso 23. A cidade necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Sol e lua, como diz lá no livro da Gênesis, lá é para quê? Para fazer separação entre dia e noite. Lá não vai existir dia, não vai existir noite. Lá vai ser o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo e Deus vai estar conosco, resplandecendo a sua glória, e nós seremos agraciados pela glória de Deus no corpo glorificado, para vivermos juntos com Deus. Hoje o homem não pode ver Deus, porque se vê Deus morre, mas lá você vai contemplar o Senhor, e a Bíblia diz que Deus vai limpar dos seus olhos toda a sua lágrima. As nações andarão na perfeita luz, verso 24, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Aqui as pessoas, existe status, lá as pessoas vão doar seus status para Deus, para viver a eternidade com o Senhor. Não vai existir lá rei, a não ser o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, exaltado e glorificado, o Cordeiro imaculado e perfeito. A dia e noite são iguais lá na Nova Jerusalém, no céu da vida eterna. Verso 25, e as suas portas não se fecharão de dia, porque lá não haverá noite. Então, veja bem, dia e noite para Deus são iguais. Deus é luz perfeita. Deus é luz perfeita. Então lá não vai existir dia e noite. Existe aqui para fazer essa divisão de dia e noite, para o homem descansar da sua fadiga. Agora quem trabalha à noite descansa de dia. E o versículo 26 diz assim, olha: e a ela trarão a glória e honra das nações. Então Jesus Cristo, ou a igreja aqui, alguns teólogos dizem que é Jesus Cristo, outros dizem que a igreja vai ser trazida agora a honra e a glória das nações, mas eu creio que é a igreja, porque a honra e a glória das nações para Deus é a igreja glorificada, a igreja salva, a igreja bendita, imaculada, como Paulo disse para a igreja de Corinto: olha, eu quero apresentar vocês como virgem pura, imaculada, sem mácula nem ruga, lavada pelo precioso sangue de Cristo, para viver eternamente com o Senhor. É isso que Deus quer para nós, igreja, irmãos. A igreja é gloriosa, é esplendorosa, a igreja é aquilo que Deus tem de melhor nesse mundo. Deus tem um amor tremendo pela sua igreja. Agora, muitas vezes, nós cristãos não temos o amor devido a Deus por aquilo que Ele fez por nós e continuar fazendo, e fará muito mais ainda na eternidade. E para encerrarmos, capítulo 21, a seleção dos habitantes celestiais, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma, e contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, a seleção dos habitantes celestiais é uma verdade. Tudo nesse mundo existe uma seleção. Tudo. Por isso que você vai a jogo de futebol, seleção brasileira. Qualquer jogador vai para a seleção brasileira? Qualquer jogador vai? Não. Para a seleção de basquete, qualquer jogador vai? Não.
para o atletismo, qualquer atleta vai? Não. Vão os melhores. Quem são os melhores? Os lavados e remidos pelo sangue de Cristo, que vive por Cristo e é fiel a Cristo. Ô irmãos, temos que observar com carinho a nossa vida cristã, porque essa palavra é fiel e verdadeira, e um dia, não sabemos se é hoje, se é amanhã, se é ano que vem, se é daqui 1000 anos, não sabemos. Jesus Cristo virá buscar a sua igreja para habitarmos eternamente com Ele. Irmãos, uma pergunta para cada um de nós: estamos preparados para sermos arrebatados e desfrutarmos dessas bênçãos? Estamos preparados, irmãos? Ah, irmão, eu estou me preparando. Cuidado, irmão, pode não dar tempo. Se prepara hoje. Você tem que almejar o céu, desejar o céu e buscar a sua vida eterna com Deus. Amém, irmãos? Se Deus permitir, irmãos, estaremos falando mais sobre o Apocalipse ainda, para encerrarmos o capítulo 22.